olhos da gente tem fome de mundo, a gente quer estar sempre presente em tudo. Hoje nós temos a honra de receber Dr. Nelson Calandra, presidente da Associação Paulista de Magistrados e um dos apoiadores do programa Contraponto. É uma honra receber o Dr. Calandra. Olá, Cacilda, olá, telespectadores. É sempre uma alegria poder voltar a essa importante tribuna da magistratura paulista e brasileira. Tantas figuras maravilhosas que passaram por aqui. O nosso querido ministro Marco Aurélio, ministro Peluzzi, vários ministros. Tantos artistas também, né? Independentemente de serem magistrados ou ministros. São figuras realmente exponenciais da nossa magistratura. O ministro César Rocha, do STJ, também esteve aqui, vários ministros daquela corte, aqui dos tribunais estaduais. Então, Contraponto mostra que aqui veio, né? Mostrar a cara da justiça brasileira. Desembargador, conte um pouco desses 2 anos do seu trabalho, enfim, desse árduo trabalho no Congresso, enfim, de toda essa luta. Olha, nós assumimos a APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que este ano completa 56 anos de vida, em janeiro de 2008. E de lá para cá, rodamos dentro do estado 110 mil quilômetros. Meu Deus! Mais uns 20 mil com outro carro que nós trocamos, dá um total de 130 mil quilômetros rodados. Que loucura! Fora os quilômetros aéreos, né? Fora os quilômetros aéreos, as viagens de avião. Incontáveis. Então foi um momento muito especial na minha vida, eu fiquei muito honrado de ter sido distinguido com os votos dos meus colegas, mostrando que a magistratura não tem primeiro grau, segundo grau. Na verdade, ela é una, né? Nós somos unos, não é? Trabalhamos pelo bem do país, para melhor servir a nossa população e esses nossos deslocamentos intensos, tanto eu como presidente, como do vice-presidente Paulo Dimas, Roque Mesquita, o Fernando Bartoletti, o Sebastião Luiz Amorim, já aposentado, mas participando de todas as nossas jornadas de modo muito intenso. E isso é motivo de alegria, mas é motivo de muito trabalho, porque eu estava no começo da gestão sem nenhum prejuízo das minhas atividades no órgão especial e na segunda Câmara de Direito Público que eu ocupo. Hoje a minha cadeira é efetiva nessa Câmara. Então imagine fazer 2 sessões por semana e, além de tudo, atender mais de 3 mil associados. Então, com seus dependentes e problemas. Então isso foi uma atividade extenuante, a ponto de, em março desse ano, minha esposa exigir que eu pedisse afastamento das funções jurisdicionais, com temor de que eu tivesse aí um esgotamento físico e mental em razão, com toda a razão, do nível de trabalho. Então, a partir de março desse ano, de 2010, eu pedi ao tribunal um afastamento temporário das minhas atividades para poder me dedicar de modo mais intenso à luta associativa. E por falar nisso, o movimento associativo, como andou nesse tempo? Nós desenvolvemos diversas tarefas. Procuramos reorganizar o nosso trabalho, recuperar os nossos prédios, dar um selo de qualidade em todos eles. A nossa colônia de férias de Campos do Jordão, de Guarujá, de Ibirá, receberam um toque especial. Teve ali também a mão feminina da minha esposa Luci. Sempre tem que ter, né, desembargador? As colegas juízas, desembargadoras também opinaram, outros colegas também opinaram, ajudaram, as diretorias de cada departamento. Nossa diretoria é numerosa, nós somos mais de 100. E todo mundo trabalha um pouquinho, porque é muito trabalho, não dá para apenas desenvolver esses trabalhos. Na proteção dos colegas, às vezes colegas agredidos gratuitamente, ameaçados de morte, com sérios problemas, nós estivemos junto deles em cada momento, mostrando que a associação serve para servir, ela existe para servir o colega, para
estar lado a lado, ombreando com os colegas nessa atividade estafante que exerce cada um de nós no primeiro grau, no segundo grau, e procuramos também premiar os momentos de lazer. Claro. A nossa festa de posse, haviam mais de 2.000 pessoas aqui no Clube Monte Líbano. Uma festa linda. Foi bonita. Teve presente o vice-presidente da República. A nossa festividade de fim de ano, 1.500 convidados no HSBC Tom Jobim. Também, sucesso. Foi também uma festa que deu muito trabalho. Né? Fora isso, os encontros regionais pelo interior, os encontros de coordenadores, os projetos de interesse da magistratura, a luta constante para que os colegas em primeiro grau e segundo grau tivessem um apoio mais efetivo, a luta por verbas para o tribunal, o diálogo constante com o Poder Executivo, com a Assembleia, também no Senado brasileiro e na Câmara Federal, os projetos de interesse da magistratura. Quantas e quantas vezes, né, nós tínhamos que ir a Brasília e tomar café da manhã, 7 horas da manhã, 7 horas. com os senadores lá do Norte, o senador Valdir Raupp, grande aliado da magistratura lá de Rondônia, sempre presente, mas os cafés são madrugadeiros, né? E 7 horas da manhã, depois de enfrentar um dia inteiro de atividade, até 2h30 da madrugada, 7h30 da manhã, todo mundo pronto ali. Sem trégua, hein? Para o trabalho, para apresentar projetos ao Senado. Senador Demóstenes Torres, Sim. senador Romeu Tuma, senadora Luísa Mercadante, Sim. senador Suplicy, Todos. estiveram conosco aqui na Apamages, né? Autoridades eclesiásticas, o bispo Dom Odilo Scherer veio abençoar a nossa sede. Também recebemos pessoas da comunidade israelense, comunidade judaica, vários, desde o diretor do Einstein até os dirigentes de sociedades ligados à comunidade israelita. Então, em diversas frentes A associação nós é aberta, né? Totalmente aberta. atuamos com a OAB, com o Instituto dos Advogados, a minha queridíssima presidente, Odete Duque Bertazzi, do Instituto dos Advogados, né? É o mais velho dos institutos e o mais jovem, mais bonito das presidências, né? Maria Odete é realmente uma pessoa extraordinária. É encantadora. Também a ASP, né, nas suas diversas composições, com o presidente anterior, o presidente Fábio de Oliveira, que é o atual presidente, filho de desembargador, de colega nosso, advogado brilhante. E nós temos, vamos dizer, sempre trabalhado com a maior capilaridade possível, palestras pelo Brasil inteiro, conversando com a sociedade, nas escolas, entidades religiosas, sociedade de magistrados. Nosso programa Educar Direito, onde nós queremos reformular o currículo das faculdades de Direito. Isso vai é bom. acontecer ainda nesse mês que nós estamos. Agora. E recebemos também... Mas mudar o quê? Mudar algumas matérias? Nós pretendemos que haja uma formação gradativa, ou seja, se prepare a pessoa para outras atividades que não só a advocacia, não é? Prepare escreventes, prepare oficial de justiça, técnicos judiciários, analistas, para que as pessoas aqueles que vão para a faculdade de Direito não fiquem com aquele sentimento de escalar o Himalaia, né? 5 anos de atividade, a única saída é ser advogado. Então, isso é muito bom. Discutimos os currículos, estamos discutindo com a comunidade científica, acadêmica, e pretendemos concluir e fechar o ano com várias atividades dentro da Apamages, inclusive o certificado ISO 9001, que é de excelência em matéria administrativa. Tudo isso foi construído por nossa equipe para os nossos associados e para o nosso país, que o juiz está bem atendido, está bem protegido nas suas prerrogativas. Presidente, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou na sua gestão? Olha, não foi propriamente uma dificuldade da gestão, mas foi
dois episódios que eu acho marcantes. Primeiro, nós tínhamos uma colônia de férias há muito tempo que não era concluída nem vendida. Sim. Conseguimos concluir Aonde? a comercialização em São Pedro, São Águas Pedro. de São Pedro. Conseguimos negociar esse prédio, que era um grande encargo para nós. Um elefante branco ali. É, uma coisa muito complicada, sob o aspecto financeiro, sim, conseguimos liquidar esse assunto. E a parte mais dramática de toda essa gestão aconteceu no ano passado. Véspera de Natal, a esposa de um colega sai para levar as crianças na cidade vizinha. Na volta, bate numa árvore e morre. Morre nos braços do colega. Ele tinha filhas gêmeas, as duas meninas ficaram politraumatizadas. Nossa. As duas internadas na UTI, e nós tivemos que providenciar o enterro da esposa, traslado do corpo para Minas Gerais, uma tragédia, não? Com a Magis, arrumar uns colegas para receber o corpo, porque o pai não podia sair do lado das filhas. E lá em Minas Gerais, os colegas acolheram, sim, o corpo da esposa desse colega, ampararam a mãe dela, que era viúva, e o nosso colega ficou no hospital com as duas meninas. E para fretar um avião, transportar o corpo, foi uma coisa muito complicada. Muito triste. No dia 31 de dezembro, eu tive que me deslocar para o interior de São Paulo, São José do Rio Preto, quase 600 quilômetros de São Paulo, para atender mais uma vez o nosso colega, que precisou ordenar que fosse desligada a máquina que mantinha viva uma das gêmeas. Nossa. Né? E fui lá dar uma assistência a ele. Muito triste. Uma hora que está todo mundo festejando, eu estava lá acompanhando o colega numa situação dessa. E nós levamos uma bonequinha de presente para a menina que sobreviveu, e ela acolheu aquela bonequinha nos braços, ela toda fraturada, né, com gesso para todo lado, e diz assim: tio, obrigado, foi o presente que eu pedi para o Papai Noel, foi essa boneca. Olha. Só falta o senhor trazer minha mãe e minha irmã de volta. Nossa, então foi um momento muito doloroso para mim, não é? E explicar para a família da gente que na véspera do Ano Novo você não está em casa, está a 600 quilômetros de casa, é outra. Na verdade não está em lugar nenhum, né, desembargadora? Essa hora a gente está, é muito mal. Bom, qual foi a melhor surpresa? Eu acho que a melhor surpresa foi o índice de aprovação que nós tivemos entre nossos associados, 97% de aprovação. Praticamente. E partimos de um patamar de 2.000 associados e chegamos a um patamar de 3.000 associados. Que beleza. Então foi alguma coisa incrível, construído por nossa diretoria, pelos nossos colegas e pelos nossos funcionários, a quem eu sou sempre grato. Nós vamos interromper alguns minutos, você não saia daí, e daqui a pouco estaremos de volta com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Dr. Nelson Calandra. Levantou o dedinho no meio daquele monte de colegas que estavam tomando posse. Disse: doutor Calandra, eu sou juiz em razão da sua pessoa. Presidente, diga lá, a classe da magistratura é unida? Olha, nós temos, às vezes, algumas querelas internas, disputas internas. O juiz, pela concentração de poderes que tem, muitas vezes, meu querido Odir Porto dizia assim: ai, Calandra, esse juiz é rempli de soi-même. Ele é um pouco cheio de si, né? Você não pode deixar a pessoa ser assim. E, às vezes, a gente esquece que nós apenas estamos juízes. E passa o tempo, nós vamos voltar para a nossa vida comum, pacata, cuidar dos filhos, dos netos, né? E tudo é zerado, menos aquilo que a gente plantou e semeou. Né? Por isso que nós temos que tratar advogados com a maior dignidade, com a maior cordialidade, nossos servidores, né?
Tem gente que eu trabalhei 30 anos atrás com eles, até hoje me ligam, como é que o senhor está, como é que está a sua filha, como é que está a sua vida. E isso é gratificante, né? Porque são amizades que nós semeamos ao longo do tempo. Sim. Ainda numa das últimas turmas de magistrados empossados, estava um menino, um jovem juiz, filho de um advogado da comarca de Buritama, já falecido. Sim. E ele levantou o dedinho no meio daquele monte de colegas que estavam tomando posse e disse: doutor Calandra, eu sou juiz em razão da sua pessoa. Foi vendo o senhor, quando eu era menino, conversando com meu pai, que eu me apaixonei pela carreira da magistratura. E passei aqui nessa turma, sou um dos primeiros colocados, eu queria entregar e compartilhar essa vitória como eu compartilharia com meu pai. Puxa, que emoção, hein? Muito emocionante. Que emoção. Doutor Calandra, o CNJ vem batendo muito forte, o que o senhor acha? Olha, eu falo coisas e eu entendo que a arquitetura do CNJ é uma arquitetura equivocada, porque se trabalha com a ideia de centralização e federalização. A Justiça Estadual, que é a maior do nosso país, ela tem apenas 2 cadeiras no CNJ, uma de desembargador e uma de juiz. Então, nós que temos processos aos milhões, nós temos apenas voz, nós não temos uma densidade de votos que possa mostrar o pensamento da Justiça Estadual. Porque nenhuma construção se faz de cima para baixo. Não é? Nós somos a base da pirâmide do Poder Judiciário brasileiro. Nós fazemos o dia a dia, desde que as pessoas são concebidas pelos seus pais, até o dia que fecham os olhos e partem desse mundo, é com a Justiça Estadual que as pessoas tratam. Sim. E nós não podemos, nesse concerto da construção de um judiciário mais forte, vibrante, eficiente, termos uma representação tão pequena no CNJ, termos apenas 2 vozes para representar a grande maioria do povo brasileiro. E eu queria aqui fazer um apelo aos nossos legisladores. É uma situação que nós temos que mudar. O Brasil é um país poderoso, é um país campeão e um país que tem alcançado tantos índices. Nós não podemos olvidar, nós não podemos esquecer da contribuição da Justiça Estadual para o desenvolvimento do nosso país. É preciso também que cesse, às vezes, essa superexposição dos defeitos encontrados. Porque, às vezes, lá em algum estado, sem nenhum contraditório, não é? Se encontram determinadas irregularidades e aquilo é jogado para a mídia como se o Poder Judiciário Estadual fosse um poder capenga, que não compreendia suas obrigações, um poder ineficiente, um poder com pessoas totalmente divorciadas da realidade brasileira. Isto não é real. Então, eu também acho que posso formular essa crítica no sentido de que, quando se divulgar um relatório, alguma coisa, que antes de se divulgar, procure ser corrigidos os erros encontrados. Eu fui auditor financeiro muitos anos, antes de me tornar advogado. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fazia numa auditoria era chamar o presidente da empresa, a pessoa responsável, abria meu termo de auditoria, fazia a minha inspeção, comunicava a pessoa onde estavam os erros e pedia a imediata correção. E é assim que se trabalha. Para depois... Agora, imagine se eu vou fazer uma auditoria num grande banco e vou para uma emissora de televisão e aponto todas as falhas possíveis e imagináveis dessa grande empresa para a mídia. O que acontece com essa empresa, a imagem dessa empresa é totalmente destruída. Eu não concordo com uma divulgação tão grande de falhas encontradas. Eu acho que nós precisamos corrigir
o ministro Gilmar Mendes está coberto de razão, o ministro César Aço Rocha também, quando falam da informatização. Nós precisamos migrar do mundo de papel para o mundo virtual, mas nós precisamos fazer essa migração virtuosamente. Pois é, agora chega de falar sobre magistratura, doutor Calandra. As pessoas todas imaginam, né, que um presidente, quando está à frente, né, quando está presidindo uma associação, tem todos os poderes, só obtém alegrias, enfim. Ninguém lembra dos deveres, das dificuldades e das próprias renúncias, né, que muitas vezes acontecem. Fale um pouco para nós dessa equação. Olha, é um trabalho muito intenso, né? Às vezes falta tempo para a família. Minha filha mesmo casou nos Estados Unidos, né? E era uma época muito difícil e muito complicada no Senado e na Câmara, com alguns projetos de interesse da magistratura, e eu não pude ir ao casamento da minha filha. Então, fiquei com esse débito imenso aí. Imagina. Porque havia um interesse coletivo que era maior do que o meu interesse privado naquele momento. Ninguém imagina isso, né? Ninguém imagina uma coisa dessa. Então, nós não pudemos sair do país naquele momento, porque era um momento extremamente complicado, a nível estadual, a nível federal. Haviam temas extremamente complicados que estavam tramitando na Câmara Federal, no Senado e aqui no próprio Estado, e virar as costas seria deixar colegas desamparados, colegas com ameaças graves contra as suas pessoas, as suas famílias. E o nosso dever é estar articulando que eles estivessem também protegidos. Como é que fica, né, a vida profissional após 2 anos à frente da Pamages? Ou seja, dá para dizer onde o doutor Calandra estará em 2010? Olha, eu quando me casei, eu disse para minha mulher, você nunca mais terá um dia igual ao outro. É isso que nós fazemos todo dia da nossa vida, né? Sempre tem um compromisso diferente, alguma coisa que surge. E o dia a dia é muito agitado, né? E eu fico, às vezes, olhando para os médicos, eu fico até com inveja, que eu tenho parentes médicos e eles falam que vão operar e descansam enquanto estão operando, né? Agora eu não entendi o que eles falam, então eu fico olhando para o meu gabinete com vontade de voltar para julgar meus processos, para estar ali quietinho, né? Para estar ali quietinho, podendo trabalhar intensamente como a gente trabalha, julgando as apelações, os recursos. Essa é a nossa grande meta, estar ao lado dos nossos colegas, trabalhando pela população. Eu mesmo poderia, quando fui eleito, ter me afastado, devolvido meus processos. Não, eu estou trabalhando pela meta 2. É difícil, é complicado. Tem que estar sábado, domingo, à noite, qualquer hora ali, para poder dar conta das coisas. Mas eu fico olhando com o sentimento de dever cumprido, agora já final de gestão, né? De termos feito o melhor que nós podíamos fazer, eu e cada um dos meus companheiros de diretoria e servidores. Né? Sem eles nada seria feito. E eu fico olhando para o meu gabinete lá com vontade de voltar. E a gente diz assim que tem os olhos da gente tem fome de mundo, né? A gente quer fome de mundo, A gente quer estar sempre presente em tudo, mas a nossa condição de magistrado nos chama de volta para o nosso gabinete para trabalhar pela população, que é quem nos paga e a quem a gente deve essa retribuição. Nesse período de 2 anos, que vai se encerrar agora em dezembro, eu procurei me desdobrar, fazer ao mesmo tempo várias coisas. Não sei se consegui, mas pelo menos tentei. Em particular, agradecer o seu apoio ao programa Contraponto. Foi de grande valia, viu? Foi muito carinhoso. Então, de maneira que, obrigado por tudo. Eu que ando tanto pelo Brasil, tenho testemunhado, né? Tanta gente fala da sua elegância, do seu modo de apresentar o programa, da qualidade das entrevistas do Contraponto. E eu fico muito feliz, porque o Tribunal de Justiça e a Pamages, também no campo da comunicação, andam